Se temos o dever científico de praticar a dúvida cartesiana e estigmatizar impiedosamente as falsas narrativas, devemos, em compensação, repelir qualquer atitude de ceticismo ou negação sistemática, lembrando que a história da ciência é aquela das inverossimilhanças do passado, tornando-se verdades no presente e banalidades no futuro. Mark Twain. Não há como negar a insistente presença dos OVNIs na nossa atmosfera. Porém, um certo tipo deles se utiliza de uma estranha maneira para atingir o nosso mundo tridimensional. Este, por exemplo, foi flagrado quando se materializava em meio a uma formação energética que lembra uma nuvem. Nesta foto, um jovem casal norte-americano flagrou uma estranha formação lenticular no céu, vista na parte superior à esquerda, um verdadeiro portal temporal ou mesmo dimensional, por onde penetram e se deslocam certos tipos de OVNIs. E essas máquinas fantásticas, ainda muito além da nossa compreensão, deixam as suas visíveis e, além de tudo, incontestáveis marcas quando tocam o nosso solo. E essas marcas se espalham por vários países, tornando-se indeléveis pelo simples fato de terem sido causados por uma espécie de energia tão misteriosa quanto intensa, a qual incrivelmente faz o solo atingido se tornar estéril aparentemente para todo sempre. Tal fantástico fenômeno é denominado efeito solo UFO e faz com que os solos fiquem verdadeiramente tão estéreis e ressecados que até mesmo se tornam incapacitados de receberem qualquer tipo de hidratação. Neles, nenhum vegetal jamais poderá sobreviver e, da mesma forma, nenhuma semente jamais conseguirá germinar. Além disso, essas partículas de terra crestadas simplesmente rejeitam a água e tendem a flutuar indefinidamente. Somente o cientista norte-americano Ted Phillips tem cerca de 500 amostras, obtidas em várias partes do mundo onde ocorreram pousos de OVNI, todas elas apresentando essa mesma insólita e inexplicável característica. Nada sabemos quanto à verdadeira natureza do incomensurável universo e tampouco as suas desconhecidas e talvez fantásticas propriedades. Muito possivelmente, certos tripulantes dos OVNIs se utilizam do antitempo e da antimatéria para se movimentarem livremente através do espaço sideral, vencendo distâncias enormes sem qualquer empecilho. Os chamados buracos negros podem ser verdadeiros atalhos dimensionais ou até mesmo temporais, conforme já suspeita a física de vanguarda. Assim, também já se sabe que o tempo não existe em escala cósmica, sendo apenas uma unidade arbitrária e referencial criada por nós mesmos, tendo como base a rotação da Terra. O fator velocidade também influi nesse particular. No que concerne a nós terrestres, de acordo com a tabela de Mayer, uma hipotética espaçonave que abandonasse a Terra rumo ao espaço sideral com a velocidade um pouco superior à da luz faria com que ocorresse uma contração de idade e do próprio tempo para a tripulação. Além dos 2 anos de viagem, um fenômeno verdadeiramente fantástico ocorreria. Essa tripulação teria viajado rumo ao futuro. E quando retornasse à Terra, não encontraria mais aquilo que aqui deixaram, talvez nem mesmo a própria Terra. Aos 20 anos de viagem, teriam decorrido aqui na Terra 270 anos. Aos 25, 910 anos. Se essa espaçonave viajasse por 30 anos, na Terra teria decorrido 3.100. Se continuasse para os 35 anos, aqui teriam se passado 10.600 anos. Aos 40 anos de viagem, aqui transcorreriam 36.000 anos. Se continuasse para os 45 anos, aqui seriam 121.000 anos passados.
E se chegasse a 50, a contração do tempo seria de 420 mil anos, e assim sucessivamente. O conceito de tempo dentro da espaçonave, portanto, deixou de existir na medida em que o conhecemos. Albert Einstein, um dos maiores gênios que a humanidade conheceu, esteve envolvido em vários projetos secretos do governo norte-americano, dentre os quais a criação da primeira bomba atômica, o Projeto Filadélfia, ligado à teoria dos campos magnéticos e até invisibilidade. E também na pesquisa que tange a problemática dos OVNIs. É de sua autoria uma sentença bastante curiosa, entre aspas. Os discos voadores existem. Eles são tripulados por uma raça que deixou a Terra há 20 mil anos e retornam às origens. Dá realmente o que pensar. Isso nos remete novamente às estranhas experiências genéticas que os humanoides aqui realizam. Lembremos que eles dizem, segundo as testemunhas, a algumas mulheres terrestres, suas cobaias e também vítimas, que mediante tais projetos estão buscando aquilo que lhes pertence, querem preservar a semente. Relembremos, por oportuno, que igualmente dizem poderem viajar através do tempo e até mesmo revertê-lo, e que o seu mundo de origem está em fase de extinção, que as suas fêmeas, devido a, entre aspas, um acidente, se tornaram estéreis. Lembremos, ainda mais uma vez, que tais crianças, os frutos dessa miscigenação forçada de raças, estão se tornando muito parecidas conosco, parecidas até demais, só que não são nossas, são deles, e são eles, uma adaptação ao nosso mundo, sem dúvida. Uma ameaça futura, a uma eventual invasão, um verdadeiro retorno às origens, muito provavelmente. O mundo deles, situado precisamente no nosso distante futuro, não estaria em fase de extinção? Justamente por isso, não devemos encarar com benevolência ou mesmo quaisquer tipo de esperanças a presença de certos tipos de OVNIs e dos seus tripulantes aqui no nosso pequeno mundo. Um verdadeiro paraíso, um fértil oásis em meio ao universo e que certamente deve ser alvo de algum tipo de cobiça externa. Também não se deve fazer da ufologia um objeto de culto ou mesmo uma religião, pois existem vários espertalhões, assim como dezenas de desonestos e outros refinados vigaristas, enriquecendo às custas desta credibilidade. Através das páginas que nós levamos a vocês pelo site, procuramos demonstrar que são de fato várias raças que nos visitam e, por conseguinte, tal como bem o sabem alguns órgãos governamentais, científicos, de informação e segurança das grandes potências, existem aquelas benévolas, que por sinal são poucas, talvez apenas uma, assim como existem outras raças alienígenas maiores, muito malévolas, outras até indiferentes, ou mesmo aquelas que de certa forma são bastante perigosas e até hostis.